Eduardo Bolsonaro, ele precisa urgentemente de ajuda. Porque, primeiro, ele está desesperado com a situação do Bolsonaro. E misturado com o fato de ele ter um negocinho diminuto, ele tem delírios de grandeza. Então alguém traz a bombinha do Austin Powers. Você já viu a bombinha do Austin Powers? Olha o Pernilongo voando aqui. Você viu o Pernilongo? Você já viu o Austin Powers? Então alguém precisa daquela bombinha para fazer o negócio crescer. Porque essa vontade do Eduardo Bolsonaro de parecer grande, algumas pessoas falam que eu estou implicando, que é picardia, não é. Porque o Eduardo, ele tem o desejo de ser grande, de ser importante, para compensar o tamanho dele, que a ex-namorada falou que ele tem um negócio pequeno. Ele fica insinuando, e a gente precisa saber se ele está fazendo isso ou não, mas ele fica insinuando que há articulações do governo americano para anistiar o Bolsonaro. Articulações que envolvem sanções diplomáticas e econômicas. Então nós temos que esclarecer se o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso só para se sentir maior, se o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso somente como uma picardia para os seus apoiadores na internet, ou se ele está fazendo mesmo. Porque se ele estiver fazendo mesmo, isso é crime de lesa pátria. Na condição de deputado ele não pode ter essa postura. E a outra vez que ele fez essa gracinha, o Ricardo Capelli, que foi número 2 do Ministério da Justiça, falou assim: o que você está fazendo aí, Eduardo? Isso é crime de lesa pátria. Ele correu para pedir desculpa. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que seria bom para o Eduardo Bolsonaro perder esse delírio de grandeza. Você acha que a bombinha do Austin Powers ajudaria ou nem isso resolveria? Eduardo precisa ser investigado por essas insinuações? E você acha que ele tem alguma moral com Donald Trump para articular sanção com o nosso país ou para anistiar o Bolsonaro? Se você acha que o Eduardo é um pastel e quer uma investigação contra ele, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, ele tem feito algumas postagens, até mesmo postagens em inglês. Ele adora falar que ele tem inglês, que ele fez ali Wizard. Ele não fez cultura inglesa. O Eduardo Bolsonaro, ele possivelmente fez Wizard, porque o inglês dele é um inglês americano. Enfim, ele tá desesperado e tem feito postagens para falar, para tentar insinuar que existe uma perseguição política contra o Bolsonaro. E aí, recentemente, ele fez uma postagem falando que o Brasil não tem jeito, resta ao Brasil o Congresso americano ou o executivo, por conta da volta do Donald Trump. Ele quer fazer algumas insinuações, dizendo ou insinuando que ele é um grande articulador. Mas ele não é absolutamente nada, porque ele não tem nenhum prestígio internacional. Quando o Donald Trump venceu, agora a segunda vez, falaram que ele teve uma conversa com o Bolsonaro, tal, que o Eduardo intermediou. Não tem foto, não tem vídeo, não tem nada. Só tem o vídeo do Gilson Sanfoneiro dançando aquela dancinha ridícula do Donald Trump que eu vou mostrar pra você. Aqui, ó. O máximo que ele conseguiu foi isso. Um pastelzão, ó, dançando a dancinha do Trump com esse olho aqui assustador. O Gilson Machado, na minha opinião, ele tem um olhar muito assustador. Eu fico com um pouco de receio. Imagina acordar ao lado dele com esse olhar assim, né? Vidrado e sempre muito estatalado. É uma coisa que me assusta. O Gilson Sanfoneiro, que foi derrotado recentemente nas empreitadas políticas porque é um tremendo de um Zé Pastel. Só que o Eduardo Bolsonaro, ele precisa esclarecer se essas articulações são só delírios de grandeza, se são só gracejos para os seus apoiadores ou se ele está de fato articulando alguma coisa com os deputados republicanos. Porque agora, lá nos Estados Unidos, os republicanos têm maioria em tudo. E eles têm o Donald Trump, que é o presidente da República. E o Eduardo falou que negociou alguma coisa para imposição de sanções diplomáticas e econômicas americanas ao Brasil para pressionar pela anistia do 8 de janeiro. Inclusive, a anistia queria se estender ao pai. Faz aí um tempo, o Ricardo Capelli, que foi o ex-número 2 do Ministério da Justiça, ele disse que o Eduardo Bolsonaro precisaria se explicar porque ele estava cometendo o crime de lesa pátria, porque na condição de deputado ele não pode fazer isso que ele fez, ele tem que zelar pelo bem-estar do país. Aí ele falou: não, eu não fiz nada, eu só estava mostrando a verdade e tal, que eu achei ele um tonto. E ele é um tonto também porque o Trump o despreza completamente. O Donald Trump não tem interesse algum no Brasil, na Argentina, na América Latina. Ele se importa, que a gente já falou várias vezes, com o México porque faz fronteira e também com a Venezuela por causa do petróleo. Mas a família Bolsonaro quer forçar que existe uma amizade entre Bolsonaro e Trump, e não tem absolutamente nada, porque Trump nem seguir Bolsonaro, o Trump segue. O Trump não segue Bolsonaro, nunca fez menção em rede social nenhuma, não existe essa proximidade de Trump com Bolsonaro. O máximo que pode ter é um interesse do Elon Musk por conta de interesses comerciais das empresas dele. E só. Aí ficam querendo falar que o Eduardo está adotando uma estratégia para receber um convite do Donald Trump para que o Bolsonaro possa viajar para a cerimônia de posse.
Isso pode estar acontecendo mesmo. O Eduardo Bolsonaro, ele é secretário de Relações Internacionais do PL, o partido dele. E nessa situação, o Eduardo ele pode fazer articulações e contatos internacionais, aumentando ainda mais o delírio de grandeza dele. E ele gostaria que o Donald Trump enviasse um convite para o Bolsonaro que está com o passaporte retido. Porque com o convite, o Bolsonaro poderia recuperar o passaporte e pressionar o Alexandre de Moraes para viajar para os Estados Unidos. O passaporte já foi negado várias vezes, inclusive já houve até mesmo um convite do governo de Israel, de Bibi Netanyahu, para que o Bolsonaro viajasse para lá. Alexandre de Moraes negou ceder o passaporte de novo. E não vai ter nenhum tipo de, mesmo com convite, pode ser um convite do Papa, não vai, porque o tonto do Bolsonaro revelou a possibilidade de fugir para uma embaixada. Ele disse, ora, entrevista UOL, se por acaso eu se sentir que eu estou sendo perseguido, eu posso correr para uma embaixada, isso é normal. Então como que o STF vai devolver o documento do Bolsonaro, sendo que o mesmo está alegando que ele pode fugir? É muito mais provável que o STF decrete prisão preventiva do Bolsonaro, meta uma tornozeleira eletrônica dele, se ele continuar falando essas bobagens, do que devolver o passaporte, porque não vai devolver mesmo. Se o Bolsonaro tinha alguma esperança de receber o passaporte, não vai, ainda mais dele falando abertamente sobre a possibilidade de fugir para a embaixada, criando problemas diplomáticos e evitando que a justiça seja feita no Brasil. Mas, pelo menos, ele já começou a admitir a possibilidade de fazer um outro candidato que não ele mesmo em 2026. Especula-se no próprio Eduardo Bolsonaro, que vendo o nível de pastelice e sandice do filho de Bolsonaro, é muito pouco provável que ele tenha qualquer tipo de chance. Bolsonaro iria lançar a chapa dele como presidente e um filho como vice, para igualar os sobrenomes. Para tentar fazer o filho presidente, porque vou votar no Bolsonaro, o filho é o mesmo, então estou votando no Bolsonaro, ele está inelegível, não está? Para causar uma confusão na cabeça das pessoas. O Bolsonaro ele pode se candidatar, mas a candidatura tende a ser indeferida pelo TSE e pelo STF também, por conta da prisão que ele vai estar preso e também pela inelegibilidade. E aí ele vai lançar um filho. Pode ser o Eduardo, mas também está sendo especulado o Flávio. Thales Faria do UOL fala no Eduardo, mas algumas outras pessoas falam no Flávio Bolsonaro. Pode ser Eduardo, pode ser Flávio, pode ser quem quer que seja. Não tem chance alguma de enfrentar e ganhar do Lula. Eu vejo que o Flávio tem mais chance de vencer o Lula do que o Eduardo, mesmo a chance do Flávio ser bem pequena. É que o Eduardo também, o cara é um pastel, né? Aí não tem chance nenhuma mesmo.